mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Estava com saudade de apresentar o programa mais uma vez. Hoje nós vamos conversar sobre trabalho remoto, trabalho presencial, vantagens e desvantagens, como trabalhar remoto, como ser produtivo mesmo estando longe dos seus queridos colegas de trabalho. E comigo nessa bancada, aquele que trabalha remotamente no PodTag, aquele que passa o dia inteiro respondendo as mensagens do Discord, Everton Wagner. Porra, isso daí dá a impressão que eu não tenho nada pra fazer aqui, cara. Eu só queria falar que eu já trabalhei em vários lugares muito remotos. Por isso eu não esperava. E aquela que também trabalha remoto, porque falou que todo o time dela trabalha de casa e ela trabalha na empresa. Laila Codonho. E aí, galera? Queria dizer que todo dia é dia de ser um dinossauro no trabalho. Eu vou explicar por quê. Então tá bom. Vamos lá. É só pra você ter curiosidade e ficar até o final. Ó, clickbait. Clickbait na sua cara, ouvinte. De dinossauro aqui já basta o Everton. Eu espero que seja um tiranossauro, né? Não, sei lá, aquele dinossauro pequenininho que jogou veneno na cara do cara, sabe? Aquele lá era meio caído. Eu só tô tirando a sauro da sua cara. E antes da gente começar, não podemos esquecer que esse episódio é trazido pela Impulso Network, que tem aí um baita expertise e oportunidades para trabalhar remoto nos melhores projetos do país. Para você se candidatar às oportunidades que surgem todos os dias em diversas stacks, .NET, React, Java, para arquitetura, para design, para gestão, para Scrum, entra lá, impulso.network, ou usa o nosso link de referrals aqui na descrição do episódio, entra, conhece a comunidade, tem acesso a todas as iniciativas e a essas oportunidades. A grande maior parte imensa são de oportunidades remotas. Esse é o grande tchan da Impulso, você trabalhar no conforto do seu lar ou no coworking, enfim, a qualquer lugar do mundo. Não perde tempo, acessa lá impulso.network, a comunidade de tecnologia que mais cresce no Brasil. Funciona a sua carreira remotamente. Pra gente começar, eu queria primeiro, antes da gente começar a fazer um panorama e tal, contar um pouquinho da experiência remota de cada um de nós. Vocês já trabalharam com trabalho remoto? Vocês têm alguma experiência aí pra trazer para o board de hoje? Acho que eu posso começar contando um pouquinho da minha experiência. Eu já trabalhei remoto, eu estando remota no sentido de que eu estava em casa, mas atualmente eu trabalho no Olish e a minha equipe inteira é remota, então todos os meus colegas do meu squad estão longe de mim. Mas é muito engraçado, porque esse foi o primeiro emprego remoto que eu não me sinto sozinha. E isso é um dos pontos mais corriqueiros em conversas sobre trabalho remoto, de como você se sente sozinho. Acho que muito receio, várias pessoas, né, já me questionaram sobre como eu não me perco, ou não me sinto sozinha, ou como eu me comunico. Então acho que esses pontos são bem legais pra gente explorar hoje nessa conversa. Com certeza. Sim, puxando da minha parte, eu também trabalho remoto. Eu trabalho, na verdade, full time. Eu trabalho de casa, né? Eu poderia trabalhar no coworking, enfim, mas eu escolhi trabalhar de casa porque a Impulso, a empresa onde eu trabalho, tem essa cultura muito forte de trabalhar remoto, de trabalhar de onde você quiser e tal, porque todos os processos e todas as iniciativas e todas as formas de contato e de acompanhamento de tarefas são feitas através de ferramentas focadas em trabalho remoto. Então, por exemplo, a gente não tem necessidade de reuniões presenciais. São poucas as vezes que tiveram, tipo, treinamento, que era um treinamento presencial e que daí precisaram pagar passagem de avião e tal, para as pessoas se encontrarem. Mas, cara, isso é uma coisa muito rara, porque reuniões geralmente acontecem pelo Zoom, né, que vocês devem conhecer, para quem não conhece, é uma ferramenta de videoconferência, voltada principalmente para B2B. É muito mais fácil eu chegar na sala de alguém. Cada pessoa da Impulso, por exemplo, tem a própria... Tem uma salinha lá no Zoom, né, que é engraçado, a gente chama de sala, parece... Vem conversar na minha sala, como se estivesse presencial, assim. É bem legal. Você tem 2 minutinhos pra chegar aqui na minha sala, daí você só muda o link e entra na sala da outra pessoa pra conversar. Porque consegue ser muito produtivo assim. Bom, eu nunca trabalhei remotamente, de fato. Eu tive uma experiência parecida, no entanto. Quando eu trabalhava no Brasil, que eu sempre falo que eu trabalhei com cliente americano e tal, apesar de eu trabalhar numa empresa, e nessa empresa eu até tinha alguns dias de trabalhar de casa, que é uma experiência parecida com trabalhar remoto, a gente era uma equipe, basicamente todo mundo que trabalhava para esse cliente trabalhava remotamente, porque o cliente ficava nos Estados Unidos, correto? E a gente não entregava produtos para ele. A gente trabalhava alocado dentro dos times desse cliente. Então, basicamente, a gente fazia parte dessas equipes, interagia com eles e fazia todo, né, as tarefas, as cerimônias do dia a dia aí do setor de desenvolvimento remotamente. Apesar de eu nunca ter trabalhado remotamente, eu estando remoto,
remoto, eu tive essa experiência que eu acho que é, sei lá, bastante parecida com isso. No mais é só isso, assim, eu sempre tive a experiência de trabalhar realmente presencial, mas nos últimos anos tem a visão de trabalhar de casa também, eventualmente, né, ter alguns dias fixos, ou ficar de vez em quando em casa e tal, então eu tenho um pouco dessa ideia também, um pouco dessa vivência. Então, até queria puxar isso, porque muitas empresas têm realmente essa visão de, não, você pode trabalhar uma semana, você pode trabalhar um dia de casa, você pode escolher um dia da semana e, enfim, fazer seus trabalhos, terminar o que você precisa terminar e tal. Eu não vejo isso exatamente como um trabalho remoto, porque, por exemplo, o trabalho remoto, ele envolve todo um contexto de, por exemplo, interação com o time, de organização, de reuniões, acompanhamento e tudo mais. Isso possibilita ser um trabalho, de fato, que você possa executar em qualquer lugar, não no local físico. Onde você tem acesso, por exemplo, a todas as pessoas que você precisa para resolver tua tarefa, você consegue acessar tanto presencialmente, se você quiser, você vai na mesa da pessoa, você encontra, vai tomar um café com ela, enfim. Ou você pode estar na Rússia e o cara pode estar nos Estados Unidos, supondo a Everton, e a gente no Brasil, assim, e você consegue ter a mesma produtividade se você tivesse presencial. Tem esse lado. Assim, não que não seja exatamente trabalho remoto, eu acho que é mais uma flexibilidade para você poder descansar um dia e trabalhar de uma forma mais tranquila do que um trabalho remoto de fato. Não sei se vocês têm essa mesma visão. Bom, eu não associaria exatamente trabalho remoto com algo mais fácil, mais descansado ou qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que sim, você tem algumas facilidades por exemplo, você não precisar pegar trânsito, se você trabalha em casa, né, exatamente. Se você não precisa sair do teu local para ir até o seu trabalho. Mas o trabalho em si, eu considero ele até um pouquinho, das experiências que eu tive, até um pouquinho mais cansativo, porque exige um pouco mais de você para ter certas acessibilidades. Eu entendo que, assim, por exemplo, eu trabalho com o meu PM, né, o Product Manager do meu squad, ele fica em São Paulo, e os desenvolvedores do meu squad ficam cada um em uma cidade. Para eu conseguir acessar eles, eu tenho uma certa limitação ali de tecnologia, no sentido, eu converso com eles pelo Slack ou pelo Mambo. Então eu não tenho um acesso mais fácil, onde eu possa simplesmente ir ali do ladinho, bater no ombro dele e conseguir tal informação. Não, eu preciso mandar uma resposta e ela é assíncrona. Ela é síncrona, né? Eu preciso que ele me responda quando ele estiver disponível. Então, exige um pouco mais nessa questão, assim, na minha opinião. Sim. Eu sempre fui meio preconceituoso, eu não nego, eu sempre fui muito preconceituoso com isso, trabalhar remoto, por assim, a pessoa tá trabalhando de casa, ela vai ligar o Netflix, ela vai sair, ela, a qualquer momento, ela pode dizer, eu tô sem internet, mas na verdade, tá dormindo. Imagino que esse tipo de coisa aconteça, mas, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar e eu estar na pele da pessoa que trabalha remoto, eu percebi que, na verdade, a tua vida muda muito mais pra você ser muito mais produtivo do que improdutivo. Porque você, primeiro assim, tudo depende da tua entrega. Exato. Se você não entrega, você não tá produzindo, você não vai estar entregando valor, consequentemente, você vai acabar sendo desligado, independente de qual empresa você esteja, né? Ninguém quer. Se você tá trabalhando presencial e você não tá entregando, uma hora alguém vai chegar pra você e falar, cara, vai pra casa. A mesma coisa no remoto. Então, como você tá suscetível a olhar pro lado, a TV tá ali, aparecendo Grey's Anatomy, Game of Thrones, você, putz, eu queria assistir ali, vai passar o jogo do Parmeira, entendeu? Você precisa entregar, você tem que ter valor, senão como eu não tô no teu dia a dia, eu não estou presente, não estou vendo o que você tá fazendo, eu tô muito mais propenso a acreditar que você não tá trabalhando que você tá trabalhando. Então, quando você começa a trabalhar remoto, você precisa ser uma pessoa muito mais produtiva e entregar muito mais valor do que trabalhar presencial. Só colocando meu ponto sobre isso, da percepção das outras pessoas acharem que você não tá trabalhando, eu acho que isso muito depende da cultura da empresa. Uma empresa que foi forçado o trabalho remoto ou é algo novo, eu acho que até pode fazer sentido inferirem isso, mas eu entendo muito mais que o trabalho remoto, ele ainda assim exige interação. Então, o fato de você não estar interagindo, o fato de você não estar entregando efetivamente, ele é o ditador para as pessoas passarem a assumir que você está com problemas no seu trabalho. Mas não necessariamente ao remoto, né? Eu acho que muitas pessoas hoje têm liberdade de acessar a internet enquanto estão trabalhando, por mais que no escritório, e muita gente fica no Facebook mesmo assim, saca? Facebook é um termo antigo, acho que pouca gente fica no Facebook hoje, mas no Instagram. Acabei de dar um alt-tab aqui. No Discord do Podtag. Fica no Discord do Podtag, isso. É a única rede social que eu uso. Sei. Mas o meu ponto é justamente que, tipo, eu percebo que cada vez mais o trabalho remoto só é considerado
chamado coisa de vagabundo, ou tipo, você não tá trabalhando, por empresas que não têm essa cultura, ou que estão começando com essa cultura. Depois de um tempo, isso já fica meio claro, porque é justamente o que o Luiz estava falando, é a entrega que vai ditar o teu trabalho, e não importa se você tá remoto ou não, se a cultura da empresa é relacionada à entrega, é indiferente se você tá na frente do teu chefe ou se você tá remotamente, saca? Sim, eu só queria colocar um ponto que eu acho que eu tive uma noção disso, principalmente quando eu trabalhava com pessoas que trabalhavam de casa, ou também, né, remotamente. Eu acho que vai muito... Eu acho que nas nossas equipes de desenvolvimento também tem um lado de que, tipo, a gente não é responsável só por fazer entrega, a gente é responsável por fazer parte de um time, né? Então, existem muitas coisas em volta disso, né? Você interagir com as pessoas, você tira dúvidas, resolver problemas e tal. Então, eu acho que começando as dicas, né, que fazem às vezes as pessoas ficarem um pouco receosas ou até um pouco de preconceito com quem trabalha de casa, é que às vezes algumas pessoas elas têm uma noção de que trabalhar de casa quer dizer que você pode ficar o tempo inteiro saindo da frente do computador, que você pode ir comprar pão ali durante 20 minutos sem avisar ninguém, sabe? Tipo, as pessoas... Quando você tá num ambiente de uma empresa, numa equipe, num time, né, vou ser mais específico, de cultura remota, cara, se você tá no horário, se as pessoas têm um horário de expediente, você é esperado que, tipo, se algum colega seu vai tirar alguma dúvida com você não pode demorar meia hora pra responder porque você tava lavando louça, sabe? Então, tipo, isso é uma parada muito foda, assim, que eu acho que algumas pessoas meio que confundem isso na questão de que acham que simplesmente tô entregando o que eu tenho que entregar, tô movendo minhas tarefas no board e tá tudo certo. Mas eu acho que tem muito mais do que isso, assim, dentro de uma equipe. Sim, eu acho que, de novo, é como a empresa lida com o trabalho remoto. Por exemplo, se você trabalha em projetos em que você trabalha 90% do tempo sozinho, cara, é indiferente se você vai trabalhar 11 horas da noite, se você vai trabalhar 11 horas da manhã, saca? Então depende muito também o que a empresa prega como trabalho remoto. Eu vou dar o exemplo do Olist, porque a gente tem alguns cenários lá. A gente tem 2 devs que eles moram na Europa, então assim, o fuso horário deles é totalmente diferente. E mesmo assim, eles conseguem criar, em algum momento do dia, que eles estão disponíveis num fuso horário ok aqui pro Brasil. Então, por exemplo, sei lá, eu não vou lembrar os horários certos, mas eu acho que a Paty e eles começam 5 horas da manhã aqui do Brasil, que pra eles lá é 9, e saem às 2:30, 3 horas da tarde. Então, tipo, eles têm ali uma janela em que eles vão estar disponível enquanto o pessoal aqui no Brasil tá no horário comercial. E isso é acordado, entendeu? A gente sabe disso. Agora, tem empresas que, por exemplo, é indiferente o horário que você trabalha, porque a sua tratativa é muito mais relacionada à entrega efetiva. Por exemplo, se você é um freela de design, você faz só UI, não precisa de tanta interação, cara, você respondendo a mensagem lá com um delay aí de X horas, tudo que foi acordado faz sentido, saca? Sim, até ia falar, inclusive, lá, por exemplo, puxando a minha experiência, né, agora. Como eu tava falando, eu sempre fui meio preconceituoso com isso até começar a viver na pele. E isso não é porque a Impulso tá patrocinada, tá, gente? Eu vou falar da minha experiência. Isso mudou muito quando eu fui trabalhar, por exemplo, na Impulso. Porque eu percebi que, por exemplo, é possível você construir uma empresa que tenha toda a mentalidade de que uma pessoa trabalhando remoto, ela tá sendo tão produtiva quanto uma pessoa que tá trabalhando presencial. Já que a gente tá batendo na tecla de produtividade, né? Uhum. Então, você, por exemplo, criar ferramentas, criar ambiente para que isso seja possível, para que você consiga conectar as pessoas, para que você use de tecnologia para manter os processos, você pode fazer acompanhamentos, você pode dar até inclusive a liberdade da pessoa assistir uma série enquanto ela está trabalhando, supondo, né, que eu estava falando do Netflix, porque o contexto da empresa, a cultura da empresa que eu penso assim, né, sobre principalmente trabalho remoto, que é uma coisa muito, muito disruptiva, né, você trabalhar de casa, trabalhar, enfim, viajando, ou que nem nômades digitais, ou passando por vários países, eu vejo assim, é muito importante que você alinhe o propósito de vida da pessoa com o trabalho. E quando você permite o trabalho remoto, você consegue chegar nisso muito mais fácil. Tem muitas pessoas que são realizadas indo pro trabalho todos os dias. Isso é a realidade, acho que, se não a maioria, né, mas eu acredito que a maioria dos brasileiros. A pessoa se sente muito bem trabalhando na empresa e tal. Vai lá, acredita, veste a camisa e beleza. Mas quando você tem a possibilidade de você trazer, em vez de você levar a sua vida pro trabalho, você trazer o trabalho para dentro da sua vida, né, ter essa
inversão, eu acho isso, cara, isso é muito bom. E isso, quando uma empresa consegue criar uma cultura em cima disso, é tão positivo. E é muito difícil você perder, por exemplo, um funcionário quando você tem essa mentalidade. Para não falar só da Impulso ou só da Olist, né? Porque nós temos Impulsers e Olisters aqui, né? Por exemplo, a Husky, que é uma empresa de recebimento de valores, recebimento e envio de valores entre moedas. Então, você quer receber dólar, você recebe em real, você quer mandar real para fora, daí converte em dólar, né? A empresa faz essa parte de câmbio, exchange. Eles também são 100% remotos. Você consegue, tem gente no mundo inteiro trabalhando com esse propósito, assim, cara, a Husky faz parte da minha vida, não eu que faço parte de uma empresa, sabe? Eu acho isso muito, muito mais fácil de você trabalhar quando você trabalha remoto. Porque, por exemplo, se a pessoa se sente muito confortável, eu vou supor que é o teu exemplo, tá lá, daí você, se você quiser, você corta. Mas a gente pede por lá cortar, mas eu imagino que você vestiu a camisa do Olist, você acreditou no Olist, falou, cara, eu curto isso aqui, e inclusive você trabalha presencial. Imagino que se você quisesse trabalhar remoto, não sei como funciona, mas você poderia trabalhar de casa, e beleza, agora eu vou trabalhar remoto, trabalhar, isso aqui. Especificamente, o Olist em si, a opção de remota não abrangiu todas as áreas. Até assim, não vou dizer que não tenha dias que eu faça trabalho que a gente chama de trabalho externo, que eu fique em casa, mas a gente prefere até ser presencial, o time de design, mas isso pode mudar e a gente tá com o primeiro designer fazendo trabalho remoto, que ele é da Itália. Tipo, ele morava aqui, começou trabalhando com a gente, mas decidiu ir morar na Itália e continuou trabalhando com a gente, saca? Eu entendi, tipo, que você falou isso, Luiz, eu acho super bacana, mas também é bem importante, se tem alguém que tem uma empresa ou alguém que tá pensando em transformar o trabalho num trabalho remoto, é ficar justamente atento à tecnologia e como você trata esses remotos. A gente tem... Enfim, eu vou falar da minha experiência, né? Eu trabalhei num lugar que era uma empresa de São Paulo, trabalhei lá durante alguns meses e foi a pior experiência da minha vida, principalmente por eu ser remota. A gente tinha uma sede aqui em Curitiba, né? Algumas pessoas ficavam aqui e outras em São Paulo, mas a comunicação não fluía. Basicamente, teve um mês que eu fiquei 2 semanas aguardando uma resposta. Como que você trabalha sem ter essa comunicação fluida, sabe? Então, eu acho que você criar um ambiente, a própria empresa criar um ambiente propício ao trabalho remoto ajuda, ou piora, né? Essas questões. Então, tipo, eu me sentia uma pessoa totalmente inútil nessa empresa. Então, eu não conseguia trazer a empresa pra dentro da minha vida porque eu não tinha essa abertura. A empresa, ela não me ajudava a trabalhar, saca? Falando sobre cultura, eu acho que isso também vai muito da empresa ser remota, ter uma cultura de ser remota, de natureza, ou ela ter a possibilidade de você trabalhar remotamente. Voltando aí na Impulso, fazendo um mini tagueando Impulso, um micro tagueando Impulso. A Impulso, ela é 100% remota ou tem pessoas que trabalham remoto, Luiz? Como que funciona isso? A essência da Impulso é trabalhar remoto. Tem pessoas que trabalham presencialmente, tem uma unidade lá no Rio de Janeiro, um office, onde é bonitinho, tem piscina de bolinha, parará, aquele lance de escritório descoladão, né? Clima de startup. Mas as pessoas trabalham ali porque querem. Porque a Impulso, acho que 90% da empresa trabalha de casa, de coworking. E diz que ela tava falando, por exemplo, do cara da Itália. Tem gente em Portugal, por exemplo. Tem bastante gente em Portugal. Então tem o horário deles lá, tem o nosso horário aqui. Tem gente que tá num fuso horário do Nordeste, tem gente que tá no fuso horário do Sul. Isso também tem... É bem legal. Você falou que o pessoal que mora no Rio de Janeiro vai pra empresa porque quer, cara. Não é por causa disso, não. É por causa do ar-condicionado. Rio de Janeiro, bicho. É possível. Com certeza. É possível. Sim. Mas eu acho assim, dando o exemplo do motivo, por exemplo, de eu ir pra empresa, né, pro escritório. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de interação. Então, eu tenho esse perfil. Eu gosto de estar interagindo com os meus colegas de trabalho e, presencialmente, isso pra mim funciona melhor do que remotamente. Eu, Laila, escolhi e prefiro ter esse ambiente. Não que eu me limite a não trabalhar remoto nunca mais na minha vida, mas é uma escolha, assim, eu gosto disso. E não digo que seja ruim, que eu não tenho interação com as pessoas remotas. Tanto que eu tenho uma super até amizade com o meu Product Manager. É até engraçado falar meu Product Manager. Ele é meu. Tira o olho que ele é meu. Eu achei bonito você falar Product Manager. Product Manager. Product Manager. Ai, desculpa, gente. A grande questão é que é sim possível você criar esse ambiente, né, confortável e gerar
entre aspas, a amizade ali com as pessoas, mesmo sendo remoto. Mas eu prefiro o ambiente presencial. E daí isso até entra numa questão de cultura que a gente tava falando. Tipo, volta na questão de cultura, né? O quanto a empresa está apta a receber pessoas trabalhando remoto enquanto outras não estão. Porque, de novo, vou acabar usando o exemplo do Lixe, não é tanto jabá assim, mas é porque é a experiência que a gente tem, né? Vamos começar a chamar de Lela Corp, ao invés de List. Lela Corp. Beijo, galera do Lixe. Mas a gente teve em alguns momentos essa dificuldade de, por exemplo, as pessoas virem me procurar ao invés de procurar o Moacir, que é o PM. E sendo que os assuntos eram relacionados a ele. Então, as pessoas usam muito da facilidade ali do ambiente físico pra tirar essas dúvidas e tal. E rola muito um esforço, e rolou muito mais antes, agora já tá mais natural, da gente incluir essas pessoas. A gente tem também a Aline, que ela mora em Porto Alegre, então ela, tipo, né, o time inteiro remoto e tal, e ela tinha muita dificuldade realmente de interagir com o pessoal. Ela tava num squad que o foco era trabalhar com aquisição, onboarding, né? E, cara, as pessoas com que ela tinha que falar estavam todas na empresa. Então, e ela era a única que não tava. Tipo, o designer dela tava lá, que precisava ajudar a conversar com esse pessoal pra construir o produto em cima disso, né? E ela não tava lá. Então, rolou muito esforço da gente, principalmente do time de produto, de começar a criar possibilidades ou, tipo, situações em que todos ficassem remotos, por mais que a gente tivesse um na frente do outro. Então, todas as nossas reuniões hoje são via Mambo ou via Zoom. A gente usa o Zoom lá também. E, por mais que todo mundo esteja um na frente do outro, a gente faz uma reunião remota. Porque se ela precisar entrar ou qualquer outra pessoa precisar entrar no meio, que não está presente ali, ele não vai se sentir deslocado, se sentir excluído, sabe? Só trazendo pro amigo ouvinte essa pauta. Digamos que numa empresa convencional, assim, sabe? Desenvolvimento de produto, assim, e tal, né? O pessoal tá mantendo produto e tal, não é um parado muito diferente do convencional. Como que vocês acham que é o caminho para começar a abrir para uma cultura remota? O que tem que mudar na empresa? O que tem que mudar nas pessoas? O que tem que mudar no time? O que tem que mudar no recrutamento? O que vocês acham que é o caminho para começar? Então, eu acho que a primeira coisa é a mudança de mindset. Lógico, uma empresa tradicional vai exigir um pouquinho desse movimento, né? Mas a partir do momento que as pessoas vão começar a trabalhar remota, vão estar mais distante umas das outras, você começa a perder algumas coisas que exigem um esforço a mais para você manter. Vou dar um exemplo. A gente tá gravando aqui o Discord e cada um tá no seu canto, então você precisa atenuar o seu ouvido para que você possa entender melhor o que a pessoa tá falando, porque você perdeu todo o teu referencial visual, por exemplo. Então, eu não vejo como o Everton tá gesticulando, ou qual a linguagem corporal que ele tá tendo, se ele tá com uma cara triste ou não. Então, eu tenho que aprender a ouvir isso a partir da voz, que é o que a gente tá compartilhando aqui. Ou, né, pessoas que não têm um canal de voz de comunicação e é somente texto, então você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Isso envolve uma evolução, assim, o que a gente chama muito de soft skills e tal, relacionados à comunicação, à gestão, enfim, disso tudo. Um outro ponto que eu acho também aí relacionado à pessoa que está indo trabalhar remoto, acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é cuidar com as distrações. Porque por mais que você tenha distrações no trabalho, no escritório, você está imerso num contexto de trabalho. Então, a maioria das distrações estão relacionadas. Agora, quando você está em casa, na rua e tal, você tende a se distrair com o passarinho que passou, ou com outras coisas, outras tarefas. E se você vai trabalhar em casa e tem outra pessoa na sua casa, você conseguir conversar com ela para que ela entenda que você está num horário de trabalho. Então, acontecia muito, por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eu tava em casa trabalhando, da minha mãe chegar, entrar no quarto, pedir pra eu fazer 1000 coisas, e tipo, cara, eu tô trabalhando, por mais que eu esteja em casa, eu estou trabalhando. Então, acho que essas 3 dicas são as principais, na minha opinião, pra você se atentar assim que começar a trabalhar remoto. Não sei se
vocês concordam, discordam? Eu concordo. Eu acho que antes por exemplo, você bateu na tecla de mudança de mindset, né? Tem muita empresa que não sabe como chegar nesse mindset de primeira. Então, eu acho que a primeira coisa é assim, a empresa, não, vamos começar então, vamos testar esse negócio, vamos ver se dá pra validar. Eu já vi isso acontecer numa empresa, assim, o cara mudou pra Manaus, o cara falou, não, então vamos instalar aqui todos os softwares do seu computador e trabalha de lá. Deu errado, porque não é assim que funciona. Acho que você tem que pensar, os processos que eu tenho na minha empresa, a pessoa precisa necessariamente estar aqui, se ela tiver de casa, ela tem acesso, por exemplo, ao que ela precisa, ela tem acesso, supondo o programador tem acesso ao banco de dados, tem acesso aos outros sistemas. Não tem. Opa, então a gente tem que pensar numa alternativa para liberar esses acessos, como a gente controla ou abre o Wakanda de uma vez, né? Tem que pensar nesses processos. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que rolava trabalho remoto, assim, você estava meio mal no dia, você podia trabalhar remoto. Como que funcionava? Você pedia para alguém abrir o TeamViewer na tua máquina e daí você conectava na tua casa. Aí você trabalhava via TeamViewer usando o seu computador da empresa. Tipo, cara, isso não é exatamente trabalho remoto, né? Você, na verdade, só está num computador remoto. Então, tem pontos que eu acho que precisa pensar. Como que eu vou conseguir conversar com essa pessoa? A gente vai conversar só pelo WhatsApp? A gente vai conversar só por e-mail? Então, não dá pra ser. A gente vai precisar usar uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de videoconferência, que fique mais fácil, Jitsi, Zoom, até o Hangouts, enfim. Tem que ter uma forma que eu consiga ter contato com essa pessoa a qualquer momento. Outra, não, eu estou disposto a pessoa ter um momento de disponibilidade. Tipo, por exemplo, se a pessoa trabalha numa empresa, todo aquele ambiente corporativo, empresarial, você tá lidando, é preparado para uma empresa. Então, você não vai ter situações como, por exemplo, supor, do lado tem uma obra e tem alguém fazendo barulho. Aqui em casa, por exemplo, eu moro do lado de um serralheiro. Então, várias vezes eu tô numa reunião e tá fazendo barulho das máquinas, né, e tal. Então, a empresa tem que estar disposta, por exemplo, cara, posso conversar com uma pessoa que eu tô ouvindo esse barulho? Não, beleza, isso não afeta no meu dia. Tem empresa que não aceita esse tipo de coisa. Quer que você tenha um negócio super isolado e não sei o quê. Pô, se é pra ter um negócio super isolado, em que eu não possa ter um incômodo normal do meu dia a dia, por exemplo, dentro de casa, então isso não é trabalho remoto. É melhor eu trabalhar presencialmente e resolver o problema. Não, a empresa dá condições de você ter esse ambiente, tipo, com auxílio, tipo, que você compre, por exemplo, um fone com um negócio sem ruído, um microfone especial e tal. Se a empresa não tá aberta a esse tipo de coisa e que ela queira tal coisa, talvez ela também possa investir um pouco no seu ambiente de trabalho, né? Porque eu entendo assim, se a empresa investe no escritório para que o funcionário que trabalha no escritório tenha uma melhor ergonomia, ele tenha o melhor dispositivo para ele trabalhar, por que ela não faz isso também pro remoto, sabe? Eu acho que o remoto é um funcionário tanto quanto ela, só que ele não está presencialmente. O remoto é um funcionário tanto quanto os outros presenciais, não como ela. Sim. Me falha a memória, mas eu vou procurar depois, assim que achar, eu coloco no link aqui na descrição do post. Tem uma empresa, por exemplo, uma gringa, que sabe aquelas mesas pra quando você quer trabalhar de pé? Não sei se vocês já trabalharam, eu já vi, eu acho maneiro. Se você quer trabalhar, a empresa manda pra você essa mesa, pra você trabalhar, adaptar na tua casa, tem todo um guia de como instalar e tal. Não, eu curto trabalhar sentado, eles mandam uma cadeira pra você. Ou pelo menos consegue um baita desconto, né? Pra você ficar mais confortável. Então, tipo, são coisas que você vai se preocupar, supondo, na empresa, mas se você tá disposto a começar a trabalhar e pensar no remoto, você tem que ter esse tipo de consciência, tipo, então eu vou transformar o ambiente, como você tá falando, o ambiente da casa da pessoa, supondo, num ambiente legal pra ela trabalhar. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho um bebê recém-nascido aqui, então, pô, volta e meia eu saio pra trocar uma fralda, pra dar um banho, eu tô ajudando não, né, porque na tarefa da minha esposa, ela, não, obrigado, eu fiz o filho também, né, a filha, no caso, mas tô lá cuidando, enquanto eu tô tomando banho, fazendo comida, cara, essa flexibilidade, tipo, pô, eu não consegui falar com a pessoa agora, será que ela não tá sendo produtiva, será que ela não tá, não, às vezes ela tá resolvendo um problema, porque agora ela está em casa, supondo, né, eu não trabalho lá na empresa, porque a empresa fica supondo que eu fosse trabalhar pra MongoDB lá, onde o Everton trabalha, aqui do Brasil, pô, os caras estão lá numa reunião importante e tal, e eu tô indo pra um coworking, pra poder ter uma internet melhor, uma conexão melhor pra focar na reunião, pô, eu não estou disponível naqueles 30 minutos, mas eu vou estar mega disponível daqui a pouco, então esse tipo de coisa, a empresa tem que estar flexível, tem que ser bem maleável pra aceitar esse tipo de coisa, e isso é muito importante, então eu sempre bato assim na tecla de processos, tem que ser transparente, então o profissional ele tem que estar realmente disponível o máximo de tempo possível, mesmo que seja no horário que ele não é horário comercial, supondo assim, por quê? Porque às vezes ele tem informações de produtividade que ele não conseguiu passar pra empresa por ele estar remoto, então, cara, você conseguiu terminar aquela tarefa, desculpa te atrapalhar, eu sei que tá de noite, não, eu terminei, amanhã de manhã eu vou comitar, por exemplo, e tal, porque no dia a dia, você vira pro lado da pessoa, você terminou aquilo lá, terminei, às vezes você tá trabalhando remoto, você não tem essa rapidez, né, no contato, então esse tipo de coisa eu acho que quando a empresa tem essa disposição pra tentar, se ela pensar nessas
coisas aí, ela consegue mudar o mindset. Tipo, aquilo que eu tava falando no caso do cara de Manaus. Não é instalar o sistema no teu computador e você vai pra Manaus. Porque, cara, o cara não tinha acesso à banca de dados, o cara não tinha acesso ao Git, o cara não tinha acesso a nada, era tudo fechado na empresa. Aí até abrir, o cara passou um mês e meio sem trabalhar. Não faz sentido. Eu acho você pontuou uma coisa que eu acho bem importante colocar com relação a você a disponibilidade, né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem uma lei no Brasil que você não pode trabalhar mais de 12 horas, você não pode cobrar do teu funcionário só porque ele é remoto que ele te responda 24/7. Eu acho que a comunicação assíncrona tem que funcionar muito bem. Claro, todo mundo tem que ter a responsabilidade de responder o outro, mas você tem que gerir as suas expectativas de que às vezes aquela resposta não vai ser dada naquele momento, porque você tem fusos horários diferentes, você tem, como o Luiz mesmo falou, às vezes eu tive que dar uma saidinha aqui e voltei, da mesma forma que pessoas que estão trabalhando numa empresa vão num café no meio do dia, que estão trabalhando, né, no escritório. Eu não fico 100% do meu tempo sentada na minha cadeira. Então, eu tô no banheiro, eu tô bebendo água, eu fui no café do lado, eu fui resolver um negocinho rapidinho. Essa flexibilidade, ela tem que permear todo o ambiente. E ela não é diferente remota. Eu acho que é justamente esse o ponto. Mas cuidar também para você não forçar um workaholic, um trabalho que o desenvolvedor não, que a pessoa, só porque ela tá remota, ela tem que estar disponível 24/7. Aí eu já não acho certo. Eu não digo desse lance de disponibilidade. Eu tô pensando, tipo, o que eu falo, por exemplo, no meu dia a dia. As pessoas que estão trabalhando comigo, estou fazendo revelação aqui. Eu não trabalho as 8 horas por dia comercial. Eu trabalho menos. Por mais que pareça que eu trabalho mais, eu trabalho menos. Eu acordo um pouquinho mais tarde que as outras pessoas costumam trabalhar. Então, a pessoa 7h30, 8 horas, supondo já tá de pé, porque vai começar 9 horas no trabalho. Não, cara, 9 horas eu tô dentro da minha casa, eu tomo meu café, eu cuido da minha filha, aí eu abro meu Slack, boto tudo em dia, atualizo meu Trello, começo a conversar com as pessoas, no meu caso, interagir na comunidade, responder as DMs, papapá. Beleza. O que eu tô falando é assim, algumas vezes, como a comunicação ela é assíncrona, pode ser que exista a possibilidade de alguém me mandar alguma coisa, supondo, umas 7 horas da noite, só pra saber uma coisa, eu vou falar no meu caso como gestor de comunidades, né? Porque eu acho que o trabalho remoto, ele pode se encaixar na maior parte das profissões, não só em desenvolvimento e tecnologia. Sim. Né? Mas você conseguiu, só pra saber aqui, você conversou com aquele impulser lá, por exemplo, uma questão assim assado? Não, eu conversei, eu falei com ele tal coisa, tal, amanhã eu vou resolver isso. Beleza, tipo, não atrapalhou o teu dia. É porque se você estivesse trabalhando presencial, era muito mais fácil, essa informação ela corre muito mais rápido do que fosse remoto, supondo, né? Eu tô falando do meu caso, experiências minhas. Mas, não é que é pra você trabalhar 24 horas por dia, estar disponível 24 horas por dia. Eu tô falando que esse tipo de alinhamento pode acontecer. Então, tanto você quanto remoto, quanto a empresa, pode saber que esse tipo de coisa pode acontecer, que é muito difícil de acontecer no presencial. Que deu 6 horas, fecha a porta da empresa, nos vemos amanhã. Entende? Tipo, o que ficou, ficou. Não é trabalhar depois do horário, é só me corrigindo assim, né? E também, assim, depende da empresa. Se você quiser trabalhar de madrugada, você trabalha de madrugada e passa o dia fora. Aí vai muito de alinhamento, né? Da empresa e expectativa. Assim, se você é um workaholic nato, seja um workaholic nato, né? É a sua... é o que você gosta de fazer, então segue o baile. Eu não recomendo. Não recomendamos pela sua saúde mental, mas... Não, eu trabalho, tipo, por exemplo, supondo, eu trabalho umas 9h30 até umas 4h30, 5 horas eu tô parando. E consigo ser muito produtiva, consigo entregar valor, e isso não só enquanto gestor de comunidade, mas quando eu trabalhava também na parte de desenvolvimento, porque, cara, se você consegue ser produtivo, se você consegue trazer valor, se você consegue estar alinhado com a tua equipe, se você consegue produzir, e se você se sente bem e a equipe se sente bem, por que você vai trabalhar as 8 horas, as 160 horas por mês, modelo CLT, aquele negócio normal? Cara, pensa diferente, pensa fora da casinha, seja produtivo. Tem gente que só trabalha de madrugada, só consegue processar de noite. E tem gente que fica às 8 horas porque precisa cumprir uma tabela de horários e não produz. Simplesmente, ela produz 4 horas, 5 horas e o resto ela fica só procrastinando, esperando o tempo passar. Já discuti com amigos, eu sou desses. Eu não consigo ficar 8 horas produtivas. Não existe pra mim 8 horas produtivas. Não tem como. Tipo, cara, e esse é o modelo CLT brasileiro, né? Se pensar, todas as áreas são assim, todo mundo tem que trabalhar as 8 horas e se espera que você trabalhe as 8 horas. Cara, vamos mudar totalmente de área aqui. Totalmente, radicalmente. Como que fica a mente de um caixa de supermercado trabalhando 8 horas sem parar, só ouvindo aquele Eu tenho conhecimento de causa. Então,
Tipo, cara, eu conheço pessoas nessa situação bastante. Às vezes você não está esgotado fisicamente, mas a tua mente está esgotada. Porque, cara, é muito complicado você trabalhar nisso. Então, a mudança, falando do mindset, você tem que estar pensando nisso, que a pessoa pode fazer a escala de horário dela. Ela tem que estar disponível para a equipe. Se a equipe trabalha no horário comercial, então a pessoa tem que estar disponível no horário comercial. Mas você tem que respeitar a produtividade dela. E quando a empresa consegue entender isso daí, ela muda até a forma com que ela aborda as pessoas no presencial também. Assim, eu acho que toda empresa tinha que pensar, todas as empresas, sem exceção, tinha que pensar na possibilidade remota. O supermercado, é muito difícil a pessoa fazer o caixa remoto. Mas você pode ter a parte de um supermercado em que a pessoa consiga fazer, por exemplo, a parte fiscal, a pessoa consegue fazer, tipo, trabalhar do outro escritório. Tanto que acontece isso em muitas redes de supermercados, por exemplo, né? A equipe mesmo que cuida de administrativo fica fora dos supermercados. Fica num prédio, sei lá, né? Tem vários supermercados espalhados na cidade, daí é um prédio no centro onde só tem a parte administrativa, que daí consegue trabalhar de forma remota com as outras lojas, não precisa ser algo... Você vê como eu tô tentando conectar aqui, né? Não sei se é assim que funciona. O Everton já trabalhou, vai saber falar com mais propriedade, mas consegue, tipo, ter a conexão com a loja, por exemplo, não, puxa um telefone, conversa. Então é possível remotizar todo tipo de negócio. Cara, já existem cirurgias feitas de forma remota. Então, o cara dando consultoria de como abrir um coração, um tá lá na Austrália, o outro tá na Alemanha, entende? Isso eu já vi acontecer, não eu vi com os olhos, né, mas eu já li sobre isso. É possível, porque muda o mindset, eu fico pensando, tá, eu preciso abrir esse coração aqui. O que eu preciso? Eu preciso de mãos, óbvio, preciso de pessoas que vão abrir o coração, eu preciso de todo o centro cirúrgico, eu preciso de todos os aparatos médicos, mas eu preciso do conhecimento de um cara que está em outro país. Eu consigo usar esse conhecimento, sei lá, para uma conferência? Consigo. Então pronto. Então liga aqui a câmera e vamos fazer a cirurgia junto. E funcionou, a pessoa tá viva. Então, como mudou o mindset do hospital, né? Só pode assim. Eu tô vendo muito Grey's Anatomy ultimamente. Isso não é de Grey's Anatomy, isso é real, né? mas pra bater no meu ponto, que é possível as empresas mudarem, assim, e pensarem nesse tipo de coisa e ser produtivo igual. A maior prova é que a pessoa tá viva e respirando. A maior prova é que a comunidade onde o trabalho tá ativa, a maior prova é que o lixo está crescendo, a maior prova é que várias e várias empresas a cada dia que passam estão agindo, estão pensando e estão trabalhando remoto e tem dado certo. Essa é a minha visão. Eu acho até que, bom, a gente já tá aqui um tempinho falando sobre o trabalho remoto, presencial e tal. Seria legal a gente pontuar, até para os ouvintes que estão pensando em trabalhar remoto, ou para as empresas, né, ou sugerir para sua empresa o trabalho remoto, quais são os pontos principais que a gente indica a partir das nossas experiências. Eu acho que o que vocês acham da gente falar dicas de trabalho remoto, como se manter produtivo, e também cuidados que você tem que ter ao começar a trabalhar remoto ou entrar nessa onda remoto. Qual que é a pergunta mesmo? Primeira dica, sempre preste atenção nas reuniões quando estiver remoto. Para não ter que perguntar novamente e as pessoas inferirem que você não estava prestando atenção. Cara, segunda chilapatada que eu levei da Laila hoje, meu Deus. Vamos confessar que as duas você mereceu, né? Sim. Não, mas eu falei isso porque, cara, até, por favor, chefes, não ouçam esse pod, mas assim, é algo que acontece com frequência. O fato de você estar remoto na frente do computador e você estar numa reunião na frente do computador e o computador é uma maquininha excelente que tem muita informação, cara, às vezes você se distrai mesmo. Já aconteceu e já me deram muita chamada de atenção de tipo, eu tá na reunião com foco, mas tá respondendo a outras pessoas em outros quesitos ou sei lá, olhando outros documentos e na hora que falaram comigo eu tipo, opa, que... Então, eu acho que essa é a primeira dica bem válida, assim. Se policie. Se você tá numa reunião, imagine que você está presencialmente naquela reunião. Então, fique focado ali. Não tô falando pra você ser super, né? Ai, meu Deus, eu não vou fazer mais nada, só focar ali. Mas, cara, tenha sua atenção plena àquele objetivo. Até porque, cara, quem que gosta de reunião, né? Reunião serve só pra você se alinhar. Então, vamos focar pra que esse alinhamento aconteça e você não precise de mais reunião, saca? Sim, concordo. Cansei de estar em reunião
reunião, assim, de repente alguém pergunta uma coisa pra mim, aí eu olho pra câmera e fico, não, tô pensando aqui, tô pensando. E daí, tipo, só esperando alguém falar alguma coisa pra complementar o que a pessoa falou, pra eu tentar conectar, pra daí responder. Então, não, é isso aí mesmo. E daí quando ninguém fala nada, tá esperando a minha resposta. Então, não sei, pessoal, não tenho opinião sobre isso. E depois falou, não tava prestando atenção, desculpa. Acontece, essa semana eu tava falando com o pessoal, isso acaba acontecendo. Então realmente é importante. Pelo lado da empresa, acho legal também, assim, nas reuniões, a gente, por exemplo, na Impulso, sempre grava. Todas as reuniões são gravadas. A qualquer momento você pode pegar aquela reunião e assistir de novo. Parece que não faz sentido, mas é importante. Você vê, às vezes, tem uma... O que a gente decidiu aquele dia? Se não tá intenso, se não tá numa thread e tal, cara, você pega, vai lá, mais ou menos, lembra que foi mais pro finalzinho da reunião que a gente falou sobre isso? Joga pro final, assiste de novo, tem mais alguns insights e colocar em prática. Então isso é legal pelo lado da empresa, né? Enquanto o lado do profissional, o que eu acho? Duas coisas que são muito importantes. Primeiro, acessa impulso.network, cria seu cadastro e vai atrás das vagas remotas. Muito importante. Não, tirando a brincadeira. Não é brincadeira, não. Entra lá, bicho. Não, entra lá pra eles continuarem patrocinando a gente. O que eu acho mega importante? Tenha um canto, se você estiver trabalhando em casa, tenha um canto pro seu trabalho. Ele tem que ser algo desconexo da sua casa. Você está na sua casa, você está em ambiente família, você está na casa, beleza. Tenha você que é o home office de fato. Tenha a tua mesinha organizada. Eu, por exemplo, tenho um quadro branco na minha frente. Eu fiz um cantinho na minha casa que é a minha empresa. Se você pegar teu notebook e ficar na cama, se você ficar no sofá, se você colocar na sua mesa de jantar, você é rápido, você vai desconcentrar, você vai procrastinar, você não vai produzir. E eu falo por experiência própria, porque eu já fiz isso. Quando eu comecei, eu tava com o notebook no meu colo. Eu tava sentado e não sei o que, coisas importantes. Eu devendo freela pra cliente assistindo TV. Isso é a mudança de mindset. Não é só da empresa. Ela precisa ser do profissional também. Muita gente fala, agora sim, agora que eu tô remoto, agora vai ficar mais tranquilo, porque eu vou ficar mais tranquilo. Errado, você não vai ficar mais tranquilo, você vai economizar com o trânsito. Ponto. É isso, é a principal mudança. Você não vai precisar pegar metrô, não vai precisar pegar ônibus, você não vai precisar ficar parando no trânsito. Acabou. Você vai continuar trabalhando você vai trabalhar na sua casa e você vai ter os mesmos desafios que se tivesse presencial. Mudar o mindset pra todo mundo. Sim, e lembrando que trabalho remoto não é só trabalhar em casa, né? É todo trabalho em que você está longe dos seus colegas de trabalho. Então, você pode estar em outros ambientes, né? Seja num coworking, seja em empresas que tem 2 polos, né? Que você tem a matriz que fica num lugar e a filial em outra. Isso é considerado um trabalho remoto. E também podcast, né? Podcast que as pessoas, cada um tá num lugar. Se vê uma vez por ano só. Na maior parte do tempo não dá certo, pessoal. Só complementando o que vocês falaram sobre as dicas e tal para profissionais, eu nunca trabalhei remoto de fato, mas eu tive experiências de trabalhar com equipes remotas e de trabalhar de casa também. A primeira, eu concordo com o que o Luiz falou, eu acho que você ter um ambiente de trabalho confortável em casa é essencial. Outra coisa também que eu acho é que nós somos criaturas de hábitos, né? Então, às vezes, se você tem trabalho remoto, mas você tem um horário de expediente que você define, eu vou trabalhar remoto, mas eu trabalho, sei lá, das 9 às 5, das 10 às 7, sei lá, qual que é o seu esquema. Você simplesmente terminar o seu trabalho, você fechar uma janela do seu navegador ali, fechar o IDE e continuar no computador mexendo em alguma coisa ali e tal, e tipo, você continuar no computador fazendo outra coisa, eu acho muito prejudicial pra sua cabeça. Então, nós somos criaturas de hábitos, né? Então, você perde toda aquela coisa de você sair do escritório, você ir pra casa, sabe? Que é uma coisa que é cansativa? Mas pra nossa cabeça, como na questão de rotina, isso te ajuda a desligar a chave de que você não está mais no trabalho, você está indo para casa. Então, você criar algumas rotinas de que você oficialize quando você está trabalhando e quando você deixou de trabalhar, eu acho que pra cabeça é um negócio bem importante pra você desligar mesmo, sabe? Sim, concordo. Eu acho que isso tem muito relacionado ao autoconhecimento e você trabalhar muito bem o teu conceito de trabalho, né? Fica a dica, acho que esse é um ponto bem interessante pra gente abordar num outro pod. Sim. Outra coisa que eu queria falar é que você trabalhando remotamente, você, sei lá, 80% da sua comunicação vira textual, né? Seja por Messenger, seja por e-mail e tal. Claro que tem reuniões de áudio, tem reuniões de vídeo também, dependendo da sua empresa, mas a grande parte do seu trabalho vai ser comunicação por texto. Comunicação por texto é um negócio muito complicado. Parece um negócio simples, mas é uma arte muito difícil de você realmente ser efetivo na maneira de você se comunicar. Então, para não atrapalhar a sua produtividade,
a sua vida, o seu rendimento, eu acho muito interessante você procurar se desenvolver, procurar deixar mais efetiva a maneira como você se comunica, sabe? Tipo, ao invés de você mandar uma mensagem pra uma outra pessoa que você sabe que ela vai demorar pra responder, primeiro você manda um oi, tudo bem, espera o oi, tudo bem em você, e daí você manda uma pergunta que vai demorar 20 minutos pra esse handshake social aí se estabelecer. Não, já manda um oi, tudo bem, e já manda essa pergunta, que aquela pessoa já vai te responder com a resposta dela, sabe? Tipo, então acho que dicas muito simples, assim, de você melhorar a efetividade da sua comunicação por texto, e principalmente entender que comunicação por texto não tem tom de voz, né? Então, tomar cuidado com piada, tomar cuidado com sarcasmo e tal, que pode ser mal entendido e pode dar problema. Eu acho essencial. Vou só te corrigir. Comunicação por texto tem tom de voz, sim, mas você precisa tomar cuidado igual. Sim, caps. Se você quiser gritar, você coloca tudo em caps lock. O famoso caps loco. Nossa, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo na outra empresa que, mano, eu só mandava caps e quando eu conhecia ela, eu tinha vontade de dar um tapa na cara. Mas era assim que ela falava, ela não tava gritando comigo, mas eu sempre achava que tava. Um abraço pra amiga da Lá. Eu acho que comunicação é um fator que, cara, se a gente na nossa vida precisa disso, muito mais no trabalho, muito mais no contexto remoto, onde você tem menos inputs de informação pra interpretar aquela mensagem. Então, trabalhem isso, né? Se você tá com interesse de começar o trabalho remoto, ou se você já trabalha remoto e tá tendo dificuldade nisso, cara, busque investir um pouquinho e entender sobre comunicação e como melhorar a forma de se comunicar. E sempre se dê, acho que ainda nesse ponto de comunicação, sempre se dê o poder da dúvida. Se você lê alguma coisa que você não gostou, ou que você entendeu algo que não tá legal, respira fundo, pergunte, né? Ah, foi isso que você quis dizer realmente, ou foi outra coisa? Porque é essencial pra criar um ambiente ok e confortável de se trabalhar, né? E, cara, não deixe perder a essência do coleguismo do trabalho. Tipo, faça piada sim, lógico, né? Piadas legais, respeitosas, até o nível que a pessoa ature. Mas converse com as pessoas, crie momentos, tipo, por exemplo, no Slack lá do Lixo, a gente tem o Donut, que é uma forma de você fazer um café com uma pessoa que tá remota, porque ali no dia a dia presencial é mais fácil você se esbarrar com a pessoa na cozinha e ter uma conversa aleatória com ela. Já no ambiente remoto não existe tanto esse espaço, então a gente cria formas pra incluir todo mundo, né? E você poder trocar ideia. E, cara, é sempre muito legal. Todas as pessoas que eu fiz o Donut, nossa, eu descobri muitas coisas bacanas que eu não teria essa oportunidade se não fosse por essa ação, né, do Donut. Então, crie um ambiente confortável para todos. Concordo. Só complementando o que você falou. Assim, eu acho que não é que você precisa mais da comunicação. No caso do trabalho remoto, não existe nada se você não soubesse comunicar. Não tem como, é impossível. No presencial, às vezes, já é difícil ter a comunicação. No remoto, você precisa ser perfeito. Você precisa... Claro, tem esse lance, eu não entendi, beleza. Mas até ao falar eu não entendi, isso é uma forma de se comunicar muito efetiva. Ó, a tua informação não foi clara, vamos conversar, vamos debater. Porque se você não sabe se comunicar, se você não sabe escrever direito, não escrever... tô falando do português, né? Sim. Da gramática. Tô falando, se você não consegue se expressar direito por texto, por exemplo, cara, muito dificilmente você vai conseguir vivenciar o dia a dia. Então, enquanto profissional, você precisa ter isso. Fugiu a palavra aqui na cabeça. Eu falando em comunicação, me fugiu a palavra. Mas, cara, é mandatório. É mandatório. Você precisa saber se comunicar muito bem por texto. Você precisa ser claro. Você precisa saber, por exemplo, em relação, que isso também é importante no presencial, mas é muito importante no remoto, você precisa ter o conhecimento muito certo de quem faz o quê, pra você saber exatamente o que as pessoas que você vai mencionar, quem você vai acionar, porque você não está no ambiente presencial. No presencial, se você chega uma pessoa, eu quero resolver isso aqui com você e tal, daí a pessoa pode olhar pra você, não, isso aqui é com fulano. Aí você vai lá na mesa da pessoa, na sala, enfim, e resolve. É muito mais rápido. Quando você tá online, você depende, se senta, você vai na pessoa errada, aí você já tem o tempo assíncrono dessa pessoa te responder, aí quando ela te responde, ela direciona pra outra, aí você depende mais do tempo dessa pessoa pra você começar a tua comunicação e resolver o teu problema. Então é importante que você tenha o conhecimento organizacional, entenda qual que é o papel de cada um, como que você se relaciona com essas pessoas, como que funciona o contato com elas. É
mega, mega importante. E puxando a parte agora de ferramentas, né? Assim, de produtividade, eu vou falar no particular, o que eu acho muito legal e recomendo para todos. Me tornou uma pessoa mais produtiva. É o seguinte, eu tenho um quadro branco na minha frente, eu coloco as minhas tarefas, acompanho as minhas tarefas, eu tenho o meu próprio Kanban, né? Então, eu mantenho ele sempre sincronizado com o Trello da equipe, mas eu tenho o meu próprio Kanban. Isso me ajuda a produzir, porque na empresa, não sei se na empresa de vocês é assim, você tem um quadro onde você olha pro lado e você vê. E todas as pessoas têm acesso àquele quadro e tal. Por mais que o Trello, que eu gosto muito do Trello, sou fã do Trello, queria ter um adesivo do notebook do Trello. Vou comprar um dia. Mas não é tão visual, não é tão prático quanto você ter uma coisa visual na sua frente. Então eu recomendo você ter isso. O que eu recomendo também, você tá muito alinhado com a sua família. Se você for trabalhar em casa, por exemplo, eu estou trabalhando, eu não estou só no computador. Navegando na internet. Isso aqui é a minha empresa, é daqui que eu vou tirar o dinheiro para pagar as nossas contas, por exemplo, né? Complementar as contas, enfim, aí vai da estrutura familiar. Eu acho muito importante ter esse alinhamento dentro de casa, e isso também, inclusive, em ambientes de coworking. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar em coworking, especificamente trabalhar dentro de Beer Coffee, enfim, Nex, essas grandes coworkings, por exemplo, né, dando exemplo. Mas já tive experiência de pessoas, já ouvi pessoas comentando e que mesmo em ambiente de coworking a pessoa não conseguia ser produtiva, porque ela conversava com as outras pessoas, as pessoas atrapalhavam e tal. Então você precisa, no ambiente que você tá, falar, eu estou no trabalho, eu não estou interagindo com outras pessoas, eu não estou só com o meu notebook aberto aqui, por exemplo. É muito importante esse alinhamento com quem tá ao teu redor. E assim, dedica um tempo realmente ao longo do dia, como se você estivesse presencial. Vai ver as notícias, vai ver teu Facebook, não se atenha a ficar só naquilo ali, não, se ser produtivo, vamos me mandar embora, meu Deus, não, tira o tempo pra você, todo mundo, isso é flexível, isso é saudável, vai relaxar, toma teu café, enfim, vai passear, vai comprar uma Coca-Cola, sei lá, faça isso, mas faça isso coordenado, faça isso alinhado, avisa o pessoal, vou parar uns 15 minutos, porque dentro da empresa você vai levantar e vai pegar um café, né? Não sei se faz sentido, você vai sair, pessoal, preciso ir no banco resolver um problema, se bem que hoje não precisa mais de banco, né, pessoal, no Nubank tá aí, um abraço, mas precisa resolver um negócio no banco, eu tenho que sacar uma grana, beleza, isso faz parte do dia a dia, e então é importante que no trabalho remoto você também se regra poder criar esse tipo de, você poder vivenciar esse tipo de coisa, eu vou sair, vou dar descansado, não se prenda, porque você não tem outras pessoas do seu lado, que as pessoas vão achar que foi como eu comecei o podcast, que você é improdutivo, que você tá enrolando. A chave, comunicação. Fala pras pessoas, seja aberto. Eu vou sair um pouquinho, já volto. Pronto. Você vai ver que vai ser muito mais produtivo pra você. Então, gente, eu vou sair um pouquinho e já volto. Tá, já deu uma hora, né, pessoal? Então. Mas assim, eu acho que, mais uma vez, a gente vai fechar um episódio falando a chave de tudo é a comunicação. Quer trabalhar remoto? Se comunica, tanto empresarialmente, quanto no teu particular, no teu pessoal. Você vai ver que vai ser muito legal. Recomendo muito, se você na sua empresa aí tá com vontade de começar isso daí, se você tá próximo de gestores, enfim, ou se você não tá, simplesmente joga a ideia no ar. Fala, vamos começar a trabalhar? Escuta esse podcast aqui, vou fazer o jabá de novo da Impulso. Se você, enquanto gestor de empresa, diretor, tá ouvindo esse podcast e quer implementar uma das unidades de negócio da Impulso, é o expertise de como montar times remotos. Então, se você tá meio inseguro, não sabe como funciona, o que você precisa, no nível mais detalhado do que a gente trouxe no podcast, óbvio, mais profissional, conta com a Impulso Remote, que faz isso. Esse podcast não foi trazido pelo Impulso, o podcast, mas esse episódio foi trazido pelo PodTag, e a gente tá falando de uma forma mais contando as nossas experiências, tá? Só uma dica mesmo aí pra tua equipe. Pra fechar da parte das dicas, uma coisa que eu acho interessante também, principalmente para quem quer começar, talvez, em uma empresa que já está funcionando, trazer um pouco dessa possibilidade do remoto, e principalmente se você for CLT, né? Se você não for PJ, eu sei que PJ é bem mais tranquilo em relação a isso, bem mais flexível. O trabalho remoto é uma regulamentação bem recente, então não é só uma coisa recente nas nossas vidas do dia a dia, mas é uma regulamentação bem recente, se não me engano é 2017. Então é uma legislação muito nova, então se você tem esse interesse, se você trabalha remoto principalmente já, e se você tem interesse em talvez trazer isso para dentro da sua empresa onde você é CLT, é bem interessante você dar uma olhada nas leis para saber tudo que você tem direito, tudo que você não tem direito, tudo que tem que ser acordado e tal. Tem essa questão do equipamento, por exemplo, que o Luiz falou, né, da empresa, você ser remoto, mas a empresa fornecer equipamento para você e tal, né, e tudo isso tá na lei. Então é bom você saber tudo que tá lá para não acabar saindo perdendo. Sim.
também pra fechar e agradecer hoje o @MrHead, nosso patrono, tá aqui fazendo os comentários. Eu vou ler o que ele escreveu aqui, galera, daí fica público aí. A Laila falou algo bem legal, não é só estar em casa. Acho que vale a pena a mentalidade que a distância física não pode representar distanciamento da cooperação e interação entre pessoas. Verdade. Daqui de casa, a minha esposa perguntou se alguém tem experiência de trabalho remoto fora da área de TI, principalmente na área de saúde. E a gente já comentou isso mais cedo, né? Até comentou tipo como as empresas podem fazer. Talvez a gente pode dedicar até outros episódios pra isso, uma meetup, enfim. Temos algumas regras sobre esse lance de comunicação do trabalho. Texto é algo pra comunicar. Vamos lá. Texto é algo pra comunicar algo que você colocaria no documento, wiki, página de referência, mesmo que esteja no contexto de diálogo. Diálogo, aquele dinâmico, precisa de voz, vídeo e mais interação. Ainda tento achar uso para o Instant Message, que chegou, tomou vida de todos, mas vejo mais problemas do que ajuda. Eu concordo. Eu acho que tipo todo tom que você tem quando você trabalha remoto, de maneira pública, né, com todas as pessoas da empresa, você tem que pensar de uma forma, cara, isso aqui vai ser registrado porque outras pessoas vejam também, têm acesso e têm as mesmas ideias ou têm o conhecimento do que eu estou fazendo. Mas eu não vejo problema em você conversar direto, não. Num tom tipo mais tranquilo, porque isso é saudável. Se você ficar formalzão o tempo todo, fica chato. E trabalhar tem que ser uma coisa legal. Eu concordo com o que o Luiz falou, assim. Eu acho que tem tipos e tipos de informação. Se você precisa fazer um comunicado, com certeza você vai pensar muito bem como você está escrevendo aquele comunicado. Agora, eu acho que é tranquilo você ter uma comunicação fluida, como realmente Instant Message, com seus colegas de trabalho. E se você sentir algum empecilho ou alguma barreira ali naquela comunicação, cara, aí sim você puxa pra voz. Não que um impede o outro, um seja a sequência do outro. Você tem que entender a melhor forma com que o seu time se comunica. Você vai ter pessoas que se comunicam melhor por texto, você vai ter pessoas que se comunicam melhor por voz. Tem até um exemplo rápido, né? No nosso time a gente tem desenvolvedores que, cara, eles respondem por voz sim ou não. Já eu faço um puta discurso pra poder falar sim ou não. É característica pessoal de cada um isso. Então você tem que encontrar a melhor forma que a sua empresa ou que seu time se comunica e trabalhar em cima disso. Bom, então se você, ouvinte, aí tiver experiência no trabalho remoto, boas, ruins, não esqueça de comentar conosco. Então deixa nos comentários aqui do post do site, se você já teve essas experiências, deixa um comentário no Cashbox. E não esqueça, entra na nossa comunidade, traz o teu feedback, vamos conversar, vamos ter umas ideias, às vezes a gente falou alguma besteira, vamos construir, vamos debater, vai ser muito legal. Eu sou agora defensor, vesti a camisa do trabalho remoto, eu acho muito legal, não sinto saudade nenhuma de trabalhar presencial, diferente da Laila, que falou que escolheu trabalhar presencial, que não sente falta do remoto. Eu gosto muito de trabalho remoto, eu acho que dificilmente eu vou voltar a trabalhar presencial, só se, não sei, o que o futuro nos reserva, mas, enfim, traz aí a tua história pra gente também. Não esqueça, Impulso, cheio de vagas remotas. Tchau, eu preciso atualizar meu Trello aqui. Falou, aquele abraço. Vou procurar meu controle remoto aqui que eu não tô achando. Bom, falou galera, foi muito legal esse papo. E espero que vocês consigam decidir entre abraçar seus coleguinhas ou mandar um emoji. E finalizando o nosso pod, agradecendo nossos apoiadores e nossos patrões. Se você quer saber como se tornar um deles, acesse podtech.com.br/apoie e venha fazer parte e contribuir para mais pods como esses. Isso aí. A partir de 5 pila por mês, você pode ficar que nem o Mr. Head aí assistindo nossas gravações, participar do grupo secreto dos hosts e dos VIPs no Discord e talvez fazer uma pontinha no final da temporada, quem sabe? Quando a gente tem convidados, a gente sempre pede pros VIPs primeiro, indicações e tal. Então até que o Gavarão já participou aí algumas vezes. A gente sempre tenta buscar ali nos VIPs primeiro. A gente tem uma espécie de uma mini comunidade, né? Dos VIPs dentro do Discord. Então venha fazer parte, R$5 por mês não vai fazer diferença pra você e vai fazer uma diferença legal aí pro nosso querido projeto. Isso aí. E falando em Discord, antes da gente fechar, podtag.com.br, no canto superior direito tem um link lá, comunidade de Discord, entra lá e saiba o que tá acontecendo em Grey's Anatomy, que o Luiz, ele ficou em dia, em tempo recorde com Grey's Anatomy depois que ele começou a trabalhar remoto, não sei porquê. E vem com a gente treinar sua comunicação assertiva via texto na nossa comunidade. Exatamente. Aqui a gente ensina a desligar o Caps Lock. Caps Lock da ban. Valeu, galera. Falou. Trabalho remoto, não necessariamente eu associaria. Nossa, calma, de novo, começa. Léo, corta. Assolar. Corta não.
Sim, só queria deixar registrado aqui que toda vez que vocês falam zoom, eu lembro daquela música de capoeira. Zoom, 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 capoeira mata um. Nossa. Eu nunca ouvi essa música. Mas Zoom não é aquele site de ofertas? Patrocina a gente. Cating. A gente fazendo propaganda de graça aí, pô. Só pra gente fechar aí, porque acho que as pessoas merecem, quem ficou aqui até o final. Laila, que história é essa do dinossauro? Eu ia falar isso pra gente jogar nos bloopers, jogar nos extras. Bom, se você ficou até o final e quer muito trabalhar remoto, saiba que não, você não é braço curto por ficar sentado na sua cadeira sem camisa e de pijama enquanto você trabalha, desde que sua câmera não esteja ligada. Obrigada, beijo. É verdade. Eu trabalho de pijama, pessoal. Quando aparece na câmera, coloca a camiseta aqui no impulso e, pô, bonito, fecha a câmera. É tipo Jornal Nacional, né? Só a parte de cima. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.